Aí galera, vamos para mais um vídeo do nosso canal aí. Dessa vez a gente vai falar sobre sistema nervoso autônomo. O nosso foco sempre é concurso dentro da área da fisioterapia, então dicas de concurso. Esse é o primeiro vídeo, beleza? Então bom, vamos lá primeiro para falar um pouquinho sobre a função do sistema nervoso autônomo, né? O sistema nervoso autônomo tem basicamente a função de regular, de manter a homeostase, tá certo? O que é a homeostase? A homeostase é o meio interno, né? É manter equilibrado o meio interno. Homo, né? De equilíbrio, de igual, meio interno. Então, qualquer alteração que ocorre no meio interno celular, né? Ele gera um estímulo que é captado por um receptor e através do sistema nervoso autônomo vem uma resposta para alterar aquela situação que desequilibra o meio interno, né? Por isso a gente diz que o sistema nervoso autônomo ele é o regulador da homeostase. Por exemplo, se eu tenho lá uma alteração qualquer, numa disfunção respiratória, por exemplo, onde eu tenho uma alteração no pH, tá? Então, uma diminuição no pH, uma acidose, isso é captado, essa acidose, essa alteração, essa diminuição no pH é captado por um receptor, tá? Esse receptor que captou essa alteração no meio interno manda a informação para a via aferente, ou seja, na verdade ela manda a informação pela via aferente, não para a via aferente, né? Então a via aferente ela entra na coluna dorsal da medula espinhal. Essa via aferente vai enviar a informação que foi captada pelo receptor por um regulador central. E esse regulador central, no caso do sistema nervoso autônomo, ele faz parte do sistema nervoso autônomo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas partes, né, do receptor, da via aferente, do regulador central. E esse regulador central que faz parte do sistema nervoso autônomo, ele gera uma resposta através das vias eferentes autônomas. Tá? Então a gente vai, nesse vídeo, falar um pouquinho sobre cada uma dessas estruturas que fazem parte. Né? Então, essa alteração do pH, como exemplo aqui, ó, essa alteração do pH no sangue é captada por um receptor. Esse receptor envia esse estímulo para um regulador central que faz parte do sistema nervoso autônomo, por meio de uma via aferente que entra pela coluna dorsal do nervo espinhal e o regulador central gera uma resposta e essa resposta é conduzida por meio da eferência autônoma, dos eferentes autônomos, tá? E aí existe uma resposta que no caso da diminuição do pH, que tem relação também com o aumento da PaCO2, é um aumento na ventilação, né? Então o paciente passa a ventilar numa frequência respiratória maior com o objetivo de aumentar, equilibrar, né, essa acidose de causa respiratória, se for o caso. Tá? Então mais ou menos isso seria o que acontece. E a gente vai comentar sobre cada uma dessas estruturas. Tá? A gente começa então pelo receptor. É aquele que capta o estímulo, né? Que vai gerar uma resposta, no caso do sistema nervoso autônomo, uma resposta eferente autônoma. Os receptores, né, eles são diversos os tipos de receptores, né? Primeiro a gente tem o mecanoreceptor, pelo nome dele, né? A gente já sabe mais ou menos qual a função, né? Então, algo mecânico, né? Alguma alteração mecânica, ela ocorre. E essa alteração mecânica pode ser, por exemplo, uma alteração na pressão, né? Um aumento ou uma diminuição na pressão.
que é captado pelo baroreceptor. Tá? Então ele é captado pelo baroreceptor. Outro tipo de receptor também, que é um mecanorreceptor, ele está localizado no seio carotídeo. No seio carotídeo, que também responde a alguma alteração mecânica dentro do sistema nervoso autônomo, não, dentro do corpo, do organismo como um todo. O próximo receptor que a gente conhece também, que faz parte do sistema nervoso autônomo, é o quimiorreceptor. Né? Esse quimiorreceptor, ele responde a alterações químicas na célula, no corpo. Né? Ele também está localizado no seio carotídeo, uma estrutura extremamente importante dentro do sistema nervoso autônomo, e na aorta. Então, no seio carotídeo e na aorta, e também no bulbo do tronco encefálico. Então, a gente tem quimiorreceptor que respondem a alterações químicas do corpo. Eu tenho um receptor que vai responder a alterações de temperatura, que são os termorreceptores. Então, se por acaso ocorre uma alteração na temperatura corporal, né, eu tenho uma faixa de normalidade, se eu saio dessa faixa de normalidade, isso é captado pelos termorreceptores, para que a temperatura, no nosso exemplo aqui, retorne à faixa de normalidade, ou seja, retorne à homeostase em relação à temperatura. Por isso, da importância do sistema nervoso autônomo no controle do meio interno, na homeostase. E é uma dica também interessante para a gente entender muito das alterações fisiológicas, do comportamento fisiológico, estudar a homeostase. Já falei isso em alguns vídeos, estou repetindo aqui. Os termorreceptores, eles estão localizados lá no hipotálamo. Né? Então, a gente fala que o hipotálamo ele funciona como um captador de alterações de temperatura. Né? É o termostato do corpo, justamente porque ele tem esses termorreceptores que são estimulados a partir da alteração da temperatura. Tá? Uma outra situação também, não relacionada à temperatura, mas que gera um estímulo no hipotálamo, é a alteração na glicose. Né? Então, a glicose tem um valor de normalidade, qualquer alteração nessa homeostasia da glicose é captada lá no hipotálamo, e alterações eletrolíticas de eletrólitos também são captados no hipotálamo. A gente vai falar detalhadamente sobre cada uma dessas funções nos vídeos dessa série. Beleza? Então, aqui a gente falou sobre o receptor, os receptores, os principais receptores do sistema nervoso autônomo. Agora a gente vai falar sobre a via aferente, né? O que conduz esse estímulo captado pelo receptor através entrando pela coluna dorsal e indo até o regulador central, né? A área que vai responder a esse estímulo captado pelo receptor, tá? Então, a via aferente do sistema nervoso autônomo, então essa via ela entra pelas raízes dorsais, né? Isso não é só exclusividade do sistema nervoso autônomo, não, tá? Muitas das aferências que chegam ao corpo, muitas não, né? Todas as aferências que chegam ao corpo, elas são conduzidas pelas vias aferentes, entrando na região posterior da medula, nas raízes dorsais da medula. A via aferente também, além das raízes dorsais, são também os nervos cranianos. Tá? Então, os nervos cranianos, alguns deles fazem parte do sistema nervoso autônomo.
entre eles o facial, que é o sétimo par. Outro que faz parte do sistema nervoso autônomo é o glossofaríngeo, que é o nono par. E sem dúvida nenhuma, o mais importante nervo craniano que faz parte do sistema nervoso autônomo é o vago. Ele tem uma função muito importante no sistema nervoso autônomo parasimpático, que é o 10º par craniano. Então, basicamente, o que a gente tem aí são os três nervos cranianos que fazem parte da via aferente, agora especificamente, tá? Especificamente do sistema nervoso autônomo. São os únicos 3 dos 12 pares, lembra? 12 pares de nervos cranianos, que cai bastante também em concurso, né? Os 12 pares de nervos cranianos são esses 3, facial, glossofaríngeo e vago. Guarda isso daí, que é uma dica também importante, certo? Então, dando sequência ao nosso vídeo, quando a gente falou aqui, ó, que o bulbo ele tem quimiorreceptores, tá? Que captam esse estímulo, essas alterações químicas, o bulbo tem uma função importantíssima dentro do sistema nervoso central, do sistema nervoso autônomo. Ele controla a frequência cardíaca, ele controla a frequência respiratória e ele controla também a vasoconstrição e a vasodilatação desses vasos, né? A vasodilatação dos vasos do sistema vascular, né? Então, ele diminui o tamanho dos vasos na vasoconstrição e na vasodilatação. Isso é uma resposta de acordo com o estímulo que é captado pelo bulbo, né? Então, se eu tenho um estímulo lá, um determinado estímulo, por exemplo, diminuição na PA, diminuição no débito cardíaco, tá? Então, eu tenho uma diminuição no débito cardíaco. O bulbo responde com um aumento, através do sistema nervoso autônomo, um aumento da frequência cardíaca, tá? Então, o bulbo tem um controle importantíssimo dentro do sistema nervoso autônomo por controlar todas essas situações que são extremamente importantes também para a sobrevivência dos organismos vivos, tá? Então, a gente falou das vias aferentes. E antes de falar das vias eferentes, eu vou falar de 3 estruturas extremamente importantes, que também já foi citado aqui, mas que participam do sistema nervoso autônomo. O primeiro deles é o hipotálamo, o segundo é o tálamo, e por último o sistema límbico, tá? O sistema límbico. Então a gente tem muitas das funções vitais, frequência cardíaca, frequência respiratória, né, temperatura, pressão arterial, muitas das funções vitais, né, que está muito ligado aos sinais vitais, né? Falar nisso, só abrir um parêntese aqui, ó, rapidinho. Quais são os sinais vitais? Frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial e temperatura corporal. São esses os sinais vitais, tá? Então, esses sinais vitais, essas funções vitais, com exceção da temperatura corporal, tá? Eles são controlados por áreas localizadas no bulbo e na ponte. Beleza? Bulbo e na ponte, que fazem parte do tronco encefálico. Tudo isso informações extremamente importantes para concurso, tá? Em questões de neuroanatomia. Mais um parêntese aqui. Além do bulbo e da ponte, quem faz parte do tronco encefálico é o mesencéfalo, né? O mesencéfalo também faz parte do tronco encefálico, tá? Então, quem controla as funções vitais, os sinais vitais, basicamente é o bulbo e a ponte no tronco
encefálico. Agora, o hipotálamo, o tálamo e o sistema límbico são eles que são extremamente importantes em modular, tá? Modular as respostas do tronco encefálico, né? Especificamente do bulbo e da ponte. Então, essas três estruturas, hipotálamo, tálamo e sistema límbico, fazem parte também do sistema nervoso autônomo, modulando as funções vitais controladas pelo bulbo e pela ponte. Tá? O sistema límbico também está muito relacionado com as emoções e como ele tem essa participação no sistema nervoso autônomo, o sistema límbico, por exemplo, uma emoção do tipo ansiedade, a ansiedade, né? O sujeito está mais ansioso num determinado momento, ele tem uma resposta autonômica, que é o aumento da frequência cardíaca. Então, e essas coisas acontecem porque justamente o sistema límbico ele também faz parte, ele também ajuda a modular as ações do sistema nervoso autônomo, tá? Então, a gente falou do receptor, a gente falou das vias aferentes, falou um pouquinho sobre vamos voltar aqui, ó, alguns reguladores centrais do sistema nervoso autônomo, né? E agora a gente vai falar sobre as vias eferentes do sistema nervoso autônomo. Vias eferentes. As vias eferentes são duas, a conhecida via simpática, né, ou sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Então essas nada mais do que o simpático e o parasimpático são as vias eferentes autônomas ou autonômicas. Tá? É o sistema simpático e parasimpático. Essas vias aferentes, elas são constituídas por dois neurônios, tá? Dois neurônios. Um neurônio pré-ganglionar, tá? Localizado antes dos gânglios do sistema nervoso autônomo, tá? E o neurônio pós-ganglionar. Tá? Então, o sistema nervoso, as vias eferentes autônomas, simpático e parasimpático, são compostos por dois neurônios. Um neurônio pré-ganglionar, antes do gânglio, e pós-ganglionar, depois do gânglio. E aí tem diferenças entre as eferências somáticas, motor somática, e a eferência autônoma, tá? Então, a resposta, a eferência, o efetor é aquele que gera a resposta, né? E aí eu tenho uma diferença entre as vias eferentes motoras somáticas e as vias eferentes autônomas. E isso é extremamente importante, então, ó, fica aí a dica. Qual que é a diferença, então, do eferente motor somático e o eferente autônomo, que faz parte do sistema nervoso autônomo. O eferente motor somático, ele inerva os músculos esqueléticos, tá? Então, o eferente motor somático inerva os músculos. O eferente motor somático é também voluntário, tá? Então, ele tem uma ação voluntária. Ele inerva os músculos, tem uma ação voluntária e utiliza somente um neurônio. Então, o neurônio sai lá do regulador central, né, do motor somático, através das vias eferentes, e é composto por um neurônio só. O eferente autônomo, ele tem
como diferença em relação ao motor somático, que ele inerva músculo também, só que o músculo liso e glândula, tá? Então, o efetor que vai inervar o músculo liso e a glândula faz parte do sistema nervoso autônomo, é um efetor autônomo. Ele também é inconsciente, tá? Ele não é voluntário igual o motor somático. E ele é composto por dois neurônios, como a gente falou anteriormente. O neurônio pré-ganglionar e o neurônio pós-ganglionar. Tá certo? Então essa é a diferença do efetor motor somático e o efetor autônomo. Isso é também clássico de concursos na área da neurofisiologia. Tá certo? Para encerrar o nosso o primeiro vídeo, né? O sistema nervoso autônomo, ele se comunica, como todos os neurônios, né? Através de neurotransmissores, tá? Então, eles se comunicam através desses dois neurônios que fazem parte do efetor autônomo, através de de neurotransmissores. E esses neurotransmissores são a acetilcolina, a norepinefrina e a epinefrina, ou a noradrenalina e a adrenalina, tá? O neurotransmissor que se comunica por meio da acetilcolina é chamado, o neurônio é chamado de neurônio colinérgico, tá? E o neurônio que se comunica entre eles, né? Os neurônios que se comunicam entre eles, os neurotransmissores do tipo norepinefrina e epinefrina é chamado de neurônios adrenérgicos, tá? Então, neurônios colinérgicos usam acetilcolina para transmitir a informação, o estímulo. Os adrenérgicos usam a norepinefrina ou a epinefrina. E aí tem uma situação importante aqui, ó, as diferenças entre um neurônio colinérgico e um neurônio adrenérgico. O neurônio colinérgico, eles são basicamente todos os neurônios pré-ganglionar do sistema nervoso autônomo, seja ele simpático ou parasimpático. Todo neurônio pré-ganglionar utiliza a acetilcolina como neurotransmissor, tá? Todos os neurônios pós-ganglionares do sistema nervoso autônomo parasimpático utilizam a acetilcolina como neurotransmissor. E alguns pós-ganglionares do sistema nervoso autônomo simpático. Quais seriam esses? As glândulas sudoríparas, e alguns vasos do músculo esquelético. Tá? Então, todos os pré-ganglionares do sistema nervoso autônomo, seja simpático ou parasimpático, todos os neurônios pós-ganglionares do sistema nervoso autônomo parasimpático e alguns neurônios pós-ganglionares do sistema nervoso autônomo simpático, o exemplo, glândulas sudoríparas e alguns vasos do sistema músculo-esquelético. O neurotransmissor, a sua ação, a ação do neurotransmissor, ele está relacionado, ele depende de qual receptor que vai captar esse neurotransmissor, tá? Você tem os receptores, deixa eu passar para
para o próximo aqui, só para a gente fazer uma diferenciação aqui, eu tenho o receptor colinérgico, que responde ao quê? A ação da acetilcolina. E eles são dois, nicotínicos, chamados de nicotínicos e muscarínicos. Então a gente vai ver que o efeito do neurotransmissor ele depende do receptor, né? Então eu tenho lá os 3 receptores do sistema nervoso autônomo, acetilcolina, norepinefrina e epinefrina, e esses 3 receptores dependem do tipo de, esses 3 neurotransmissores dependem do tipo de receptor que vão captá-los, tá? Os receptores colinérgicos, que respondem à acetilcolina, são chamados de nicotínicos e muscarínicos. E os receptores adrenérgicos, eles são 2 tipos também, o alfa e o beta. Sendo que você tem alfa 1 e alfa 2 e beta 1 e beta 2, tá? Então, esses receptores, o receptor colinérgico e o receptor adrenérgico. Colinérgico, acetilcolina, adrenérgico, noradrenalina. E voltando lá, só para completar o nosso quadro, os únicos neurônios que são adrenérgicos, que utilizam a norepinefrina e epinefrina, são os receptores pós-ganglionares do sistema nervoso autônomo simpático, que sobraram, né, com exceção das glândulas sudoríparas e de alguns vasos, músculos da musculatura esquelética, tá? E aí os 2 tipos de receptores, receptor colinérgico e receptor adrenérgico. Então a gente termina então o primeiro vídeo. Desculpe que espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um joinha aí, compartilha. Se inscreve no canal. Quem quiser participar do curso preparatório online, é só ir lá no @paulobrito.fisio e recebe maiores informações sobre o curso preparatório. Até o próximo vídeo.